a gente tem uma estratégia para onde ir, né? Mas isso muito, é isso que eu quero falar para vocês, é que parte muito não da questão da saúde pública, sabe? Dessas políticas construídas. Isso parte das nossas concepções mesmo. É aí que está a questão do que a Ana fala sobre a questão do controle social. Porque se a gente tem um controle social forte, um controle social que vê todas essas problemáticas, a gente consegue avançar. A gente consegue discutir essas políticas e ir mais além. É daquelas problemáticas que eu vejo enquanto estratégias lá do que a gente falou de como atender num hospital, se vai ter leito, se não vai ter leito. A questão toda é que a gente não deve esquecer disso, né? É que nossos distritos de saúde indígenas, eles são movidos politicamente. Aí eu não falo de uma política social, eu falo de uma politicagem partidária. Aí está o problema, né? Por quê? Porque a gente tem profissionais muito bons, e que muitas das vezes esses profissionais eles são retirados desses locais porque eles não agradam politicamente, né? Então, e aí a gente vem com várias situações que levam ao enfraquecimento dos CONDIZE. E sem falar que o nosso CONDIZE, né, que é o fórum do CONDIZE, né, que é o fórum que discute o controle social da saúde indígena, ele ficou enfraquecido com esse governo, que era bem diferente antes. Não que outro governo tenha feito algo pelas comunidades indígenas. A gente sabe que nenhum governo foi tão acessível assim para as causas indígenas. Mas a gente tinha como trabalhar de uma forma que atendesse a nossa questão social. Aí era um processo diferente, né? Mas a gente precisa falar disso também. Não dá para fugir dessa realidade de como funciona o distrito de saúde indígena. Em um distrito, a gente consegue fazer um trabalho muito mais articulado, muito mais respeitoso com as comunidades indígenas, porque a gente tem pessoas ali que são aqueles que nós chamamos de parceiros e sensíveis às causas indígenas. Mas nem todos que são indicados politicamente têm essa sensibilidade e têm esse compromisso também, né? É algo que precisa falar também. Outra coisa que me preocupa muito também, e que já foi falado, é a questão dos dados epidemiológicos. A gente sabe que saiu agora um ranking nomeando como é que está a questão da epidemiologia sobre o Covid-19. A gente sabe que o Pará está omitindo números, porque ele ficou com nota 2. Será que os outros também? Porque a gente sabe que o Ministério da Saúde ele não está atingindo todo mundo. Não é todo mundo que está fazendo teste também, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da questão desses indígenas em contexto urbano, a gente tem outros também que não estão estudando e que moram na cidade. A gente tem que avaliar a questão também social desses povos indígenas, né? São realidades diferentes. Tem muitos indígenas que eu conheço, por exemplo, que têm plano de saúde, né? Que têm condições de pagar um plano de saúde. Então, tudo isso precisa ser avaliado também, não é tão simples falar sobre isso. Agora, indígenas que estão no contexto de demarcações de terra, eu sempre digo, demarcações de terra foi algo que nós, povos indígenas, nos apropriamos para garantir nossos territórios. Mas território indígena está além da demarcação de terra. Ele está muito além do que isso. O significado dele é muito mais do que uma demarcação de terra. E isso a gente precisa também dizer que o fato de não terem suas terras demarcadas não significa que eles não tenham direitos, né?
Porque para nós, o que é direito para nós, enquanto povos indígenas, talvez não seja o mesmo direito para os não indígenas, né? Porque o que vale é o reconhecimento, é a tua identidade, é a tua etnicidade ali presente, né? Se fosse pela demarcação de terra, eu gosto de dar esse exemplo, que tem um mapa ali atrás do Tadeu ali, ó, a cabeça do cachorro lá de onde eu venho, eu não estaria aqui hoje em Belém. Que esse era um dos objetivos, né? Então, território para nós está além disso. Obrigada. Tadeu. Álvaro vai pegar agora, né? Fazer um comentário? Se o Túlio tiver um comentário ainda, a gente entra na segunda pergunta. Nas Eu segundas. Sim. Eu vou fazer um comentário rápido, porque aí eu vou, inclusive, já pedir licença a vocês, vou ter que sair em seguida, porque eu estou confinado aqui com 2 crianças, 2 netos, e isso complicou um pouco. Eu tenho tarefas domésticas aqui para realizar daqui a pouco. Mas eu queria comentar, eu gostei muito do que todas as pessoas aqui falaram, acho que as falas são muito complementares, mas eu queria falar de uma questão que a Putira tem insistido muito nela, e a Ana também, que é essa assistência cotidiana, não é? De proteção aos indígenas nesse momento de grave crise sanitária. Eu acho que o governo brasileiro está tomando opções mais claras, a partir de ontem, de retomar as atividades do país. O Ministério da Saúde, que vinha batendo fortemente na ideia de isolamento social, já anunciou que, a partir do dia 13 desse mês, vai flexibilizar as regras. Ou seja, nós temos 3 possibilidades de enfrentamento da epidemia dessa. Uma que é não fazer nada e deixar que o vírus imunize as pessoas naturalmente, que é o que eles chamam de imunidade de rebanho. Então, as pessoas são imunizadas naturalmente, mas esse vírus ele é muito agressivo. Com 15% das pessoas, ele é crítico, né? E ele mata 3% das pessoas que são contaminadas. Então, essa estratégia foi abandonada, principalmente pelo Reino Unido e os Estados Unidos. E depois nós temos 2 possibilidades, que é a mitigação. A mitigação, você isolar os grupos de risco, deixar a atividade correr. E a outra que é a supressão, que vinha sendo adotada pelo Ministério da Saúde. O Ministério já anunciou que vai adotar a medida de mitigação depois do dia 13. Vai liberar atividades e restringir isolamento ao grupo de risco. Isso está sendo já encaminhado. Então, eu acho que é num momento muito crítico da epidemia. A gente vai viver, a partir da próxima semana para frente, uma escalada muito grande do surto epidêmico, eu acho. Hoje, no Brasil, morreram 164 pessoas. Então, esse índice tende a crescer, morte diária, só hoje. Então, veja bem, eu acho que nós estamos, do ponto de vista da política geral de enfrentamento, nós estamos desprotegidos. Nós temos possibilidade de nos proteger contando com os níveis de articulação mais próximos. Então, eu acredito, vocês vão dizer se isso é correto ou não, que os níveis mais próximos dos indígenas são os que podem mais se associar a eles para protegê-los. Então, você pega as casais, os polos indígenas, os distritos sanitários indígenas, você vai ver que eles se diferenciam, alguns protegem mais, outros menos. Você vai ver que mesmo dentro de um distrito sanitário ou de um polo, alguns profissionais são mais protetores, outros menos, mas a gente vai contar quase que com uma autogestão da nossa proteção. Porque eu acho que a política federal
ela está fazendo opções. E essas opções não são boas para nós, para os indígenas, para a população de rua, as pessoas precisam de proteção. Então, é o nível local que vai acabar definindo, para mim, essa maior proteção. Então, para dizer aqui um pouco, né, do nosso tema, que é saúde indígena e Covid-19, eu acho que essa é uma aposta que a gente precisa começar a fazer. Autogestão da nossa proteção para a gente se proteger. Porque a política está fazendo opções contrárias, em outra direção, especialmente a partir de ontem, eu acho que houve uma mudança no Ministério da Saúde mais voltada para aquilo que o governo federal, os empresários vinham falando. Bom, gente, era esse comentário. Eu acho que esses encontros, ainda bem que vão ter outros, já estão programados, né, que vocês programaram, o Herbert e o Álvaro, que é absolutamente necessário a gente estar conversando sobre essas coisas. De novo, eu agradeço. Deixo aqui um abraço para todas as pessoas. Ramadier, foi um prazer te reencontrar lá do Chile. E espero que a gente se encontre no Congresso da Rede Unida, que possivelmente será no segundo semestre. Mas eu vou ter que pedir licença para atender aqui a 2 serizinhos que dependem de mim para algumas coisas. E eu vou ter que fazer assistência a eles agora, tá? Grande abraço. Obrigado, Túlio. E beijo. Um abraço, Túlio. Atrasado. Tchau. Obrigado. Tchau. Eu só fazer uma observação que a Aline Lima, que tinha pedido a fala, deixou que as outras pessoas fizessem, né? Ela abriu mão. Temos comentário da Vitória e da Edna. E aí são comentários, a gente tenta ser breve já, né? Porque o jantar nas casas já deve estar quase pronto, ou queimou para quem estava com a panela lá e veio para cá, né? Então, eu anotei a pergunta aqui da Vitória. Eu vou ler, tá? Porque ela pediu que... Vitória, olha aí, psicóloga do Ceará. Massa, hein? Deixa eu ler, vou ler aqui, tá? Então, assim, todos iremos aprender a lidar com o processo de morte e luto frente à pandemia, no qual não se tem velórios, rituais religiosos, nem contato físico entre familiares. Com relação às comunidades indígenas, temos situações ainda mais preocupantes e específicas. A impossibilidade de isolamento nas casas, vulnerabilidades econômicas, sociais e de saúde também devido à fragilidade do SAS e SUS. Enfim, qual as possibilidades de intervenção psicológica neste processo? Falo de Fortaleza, onde estamos na iminência de atingir o pico de infecção antes dos demais estados. Então, essa é a da Vitória. Edna, está por aqui ainda, Edna? Está aqui, te vi. Oi, boa noite, obrigada. Eu recebi o convite. Vocês estão me ouvindo? Sim, todos. Tá. Sim. Eu recebi o convite pelo WhatsApp. Eu sou Edna, eu sou colombiana, eu sou antropóloga e eu fiz mestrado em Marabá. Eu conheci a Ana numa palestra sobre saúde mental e povos indígenas, que é meu tema de pesquisa. Agora eu estou no Rio começando doutorado e aqui a pandemia me deixou em casa. Mas eu tenho trabalho também, experiência com trabalho com indígenas, especialmente ticuna na fronteira com Colômbia, Brasil e Peru. E agradeço muito a Putira e a todos, né, pelas palavras. Eu acho que é muito lindo achar outras pessoas que têm os mesmos sentimentos de preocupação com relação a tudo que está acontecendo, né, e o que pode acontecer com os indígenas. Eu queria comentar sobre a situação da fronteira, né, especialmente, por exemplo, com a fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, que também dá para pensar a fronteira como uma questão imaginada, onde o Estado pensa a fronteira, ele decide fechar a fronteira para proibir o trânsito das pessoas, mas fecha só os principais